A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos nossos irmãos aí presentes em seus lares. Nós queremos agradecer muito ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito no meio do seu povo. É motivo de alegria todos os dias a gente saber que nas batalhas de oração o Senhor tem levantado suas mãos em favor do seu povo, tem guardado a vida da nossa igreja, tem guardado a vida das pessoas que nós temos orado para a glória do nome do Senhor. Mas eu quero de uma maneira muito especial te convidar essa noite a meditar juntamente conosco sobre a possibilidade de crer nas coisas que são improváveis. E dessa mesma maneira, assim como o povo de Israel muitas vezes foi cuidado de uma forma especial por Deus, e Deus usava coisas que as pessoas imaginariam que jamais poderiam, a partir desse ponto de vista, conseguirem alguma vitória. Assim você deve pensar a respeito da sua vida. E para começar, nós queremos pedir a você nesse momento que feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que Deus nos abençoe de forma muito especial nesta noite, e que depois da oração nós estaremos lendo o Salmo de número 114. Você deve inclusive já buscar abrir a palavra de Deus no Salmo 114, porque nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva com os irmãos. Então quero te convidar nesse momento para orarmos ao Senhor e dedicarmos esse culto de louvor e adoração e de palavra, que o Senhor possa aplicar a graça dele de maneira abundante na vida de todas as pessoas que estão aí do seu lado nos ouvindo, aos nossos irmãos da primeira igreja batista do Louvado e a todos os que pela primeira vez estão acessando este canal tão importante no meio de um tempo de pandemia tão difícil. Oremos ao Senhor nesse momento. Santo Deus, eu quero te agradecer pela sua bondade e amor. Nós queremos te louvar porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Nós queremos te agradecer, Deus, porque eu creio que o Senhor está no meio de cada pessoa que está aí em seu lar. O Senhor não está longe. A tua palavra nos ensina que tu és Deus de longe e de perto. Para aqueles que estão em outros lugares do mundo, o Senhor está lá. Para aqueles que se encontram aqui neste lugar, nesse momento, neste domingo, de maneira especial, o Senhor aqui está. Mas nós te pedimos, Deus, em teu nome, que a bênção do Senhor seja com cada família aí representada. Visita os entes queridos de cada pessoa que nesse momento, ó Deus, clama ao Senhor em favor dos seus. Pai, tu és Deus do impossível. O Senhor usa aquilo que as pessoas talvez imaginassem que jamais poderia ser usado para que o seu nome fosse glorificado a partir de algo que o Senhor pretende no meio do seu povo. E eu quero te agradecer por todo o bem, ou por tudo aquilo que é difícil e mal e que nós estamos passando nesse momento, porque bem e mal só é permitido pelo Senhor. E nós te agradecemos, Deus, porque sabemos que se o Senhor permite um tempo difícil, é porque o Senhor tem uma grande vitória no meio do seu povo. Nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos, te glorificamos, porque tu és Deus, em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo sentido de adoração e de respeito à palavra, eu quero pedir a você que faça essa leitura junto comigo, não é? No texto que nós falamos há pouco, que é um texto que está em Salmo 114, a partir do verso 1, estarei lendo os versos ímpares e o irmão Lucas estará lendo comigo os versos pares. São apenas 8 versículos dessa belíssima passagem do Salmo 114, a exortação de Deus a que se possa temer a Ele. Diz então a palavra do Senhor: quando Israel saiu do Egito e da casa de Jacó e do povo
de língua estranha. Judá se tornou seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás. Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. A Deus toda glória, toda honra, todo louvor. Vamos adorar a Deus. Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder e majestade. E eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé aí onde você está, e nós vamos louvar ao Senhor com aquele hino tão maravilhoso. Vem.
Venha, adore a Deus, porque Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder e majestade. Nesse mesmo momento de adoração, de entusiasmo da parte da Igreja do Senhor, nós vamos erguer as nossas mãos. E ao erguermos as nossas mãos, nós vemos a glória de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada família representada, de cada lugar e cada pessoa no nosso país. Somente o testemunho dos santos pode declarar de fato todas as coisas que o Senhor tem feito. Além do que a palavra de Deus nos diz, que o céu declara a glória de Deus e o firmamento anuncia toda a obra de suas mãos. E sabe,
Deus fez tudo isso porque desejava encontrar você, desejava chegar e riscar algo que Satanás tinha contra a sua vida. A palavra de Deus diz que ele riscou a cédula que estava contra nós, o pecado, que na verdade nos cercava da oportunidade de morrermos a qualquer momento. Aliás, vivíamos como mortos-vivos, caminhando para um tempo de morte eterna, ou seja, separação eterna de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço para que as nossas vidas pudessem ser livres do pecado. Por isso nós vamos adorar com esse hino maravilhoso, Jesus riscou a cédula. Pararapá, 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 pararapá. Alegre, feliz, porque Ele fez, fará, e Ele eternamente fará, porque
somos nós os seus filhos, amamos a Deus, nós fomos feitos para o louvor da sua glória. É por isso que éramos como alguém que de fato estávamos completamente longe do Senhor, até que esse poeta chamado Jesus refez a nossa vida, pôs as mãos sobre as nossas mãos e reescreveu a nossa vida. E eu quero convidá-lo nesse momento a cantar esse hino tão bonito do Renascer Freire, poeta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar, nesse momento, nós vamos fazer a meditação da palavra do Senhor.
E nós vamos ouvir e ver um texto que está no Antigo Testamento, em 2 Reis, peço aos irmãos que possam nesse momento estar se assentando, e nós vamos estar fazendo exatamente essa leitura juntamente com os irmãos. 2 Reis, no capítulo 7. Segunda Reis é um livro histórico. Ele vai contar uma das histórias mais tristes que o povo de Israel pôde um dia conhecer a respeito do seu povo. Segunda Reis, no capítulo 7, nós vamos fazer uma leitura de maneiras que nós vamos ler salteadamente alguns versículos desse capítulo, que são 19 versículos, e a gente vai pontuar aqueles que são mais importantes. Então diz a palavra do Senhor: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Verso 3: quando homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Verso de número 9: então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos, se esperamos até a luz do amanhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Verso 10: vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciavam, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém os cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. Verso 12: e o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que espalhados estamos, pelo que sairmos do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Verso de número 14: tomaram, pois, 2 cavalos com carros, e o rei enviou mensageiro após os exércitos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios apressadamente lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então
saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Verso 19. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? Ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Santo Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te louvar, Deus, porque eu creio naquilo que o Senhor tem a nos falar de forma profunda nesta noite. Por isso, Deus, em teu nome nós te pedimos que neste dia de domingo tenhamos, ó Deus, a alegria de poder reconhecer que o Senhor é Deus. E o Senhor faz com que coisas que talvez nós não imaginássemos que pudessem ocorrer para o bem do seu povo, Ele assim faz, porque encontra nas coisas que são improváveis todas as coisas que o Senhor precisa para que o Senhor possa fazer, porque o Senhor é capaz de fazer todas as coisas por sua própria vontade e soberania. Por isso, Deus, eu quero lhe pedir em teu nome que o seu Santo Espírito está no meu coração. De forma muito especial, fale também ao coração dos teus filhos, mas antes que ao meu coração o Senhor fale. E por essa consequência, que os teus servos possam ouvir a tua santa voz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa é uma das histórias mais tristes que ocorreram no meio do povo de Israel. Interessante que Samaria tinha sido cercada por Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e a fome se deu de uma forma tão terrível naquele lugar, que se vendia, por exemplo, esterco de pombo por 5 peças de prata, e isso durou em torno de 3 anos. Imagine, irmãos, que a economia da cidade de Samaria faliu completamente. Eles não poderiam sair porque estavam sitiados, estavam cercados pelos assírios. Eles não poderiam fazer funcionar todo o processo de economia naquela cidade, porque tudo isso foi impedido pelo rei da Síria. Mas uma coisa muito interessante é de que a palavra de Deus nos diz que esse tempo foi de 3 anos, e Samaria, na verdade, era o centro de toda a liderança de Israel. O mais interessante também, irmãos, que Flávio José, em uma das suas informações muito importantes históricas, porque é um dos maiores historiadores do povo judeu, ele dizia que aquele esterco que estava sendo comprado naquela época era para fazer com farinha e alimentar as pessoas. Imagine que nós estamos lidando com uma situação tão grave, em que as pessoas tinham coragem de comer esterco de pombo para não poder morrer. Além disso, irmãos, o rei que ali estava, Jorão, ainda ouvia a história de mulheres que ali estavam, mulheres que se tornaram ímpias por conta do seu comportamento em relação a Deus. Aliás, nós sabemos que a relação entre o povo de Deus e o povo de Samaria era uma relação muito difícil, porque aquele povo, na verdade, era um povo que não tinha uma relação estreita com Deus. O povo de Israel notava que entre eles estavam os samaritanos, e esse povo era um povo historicamente conhecido como alguém que não tinha uma relação perfeita com Deus, e essa história ela vai contar isso perfeitamente, não por causa apenas do caos que estava estabelecido, mas nós acreditamos piamente que todas as pessoas que passam por momentos difíceis na vida, é no momento difícil que se prova a fé que tem. O seu rei não era assim. As mulheres que ali estavam enlouquecidas por causa da situação, ao ponto de 2 mulheres discutirem entre
si quem deveria estar oferecendo o seu filho primeiro, e uma ofereceu o filho para que pudesse matar e se alimentar da carne daquela criança, e no dia seguinte a outra discutia porque não ia entregar o seu próprio filho, visto que aparentemente aquela pessoa devia o seu filho para que a outra pudesse matar a sua fome. Irmãos, isso era tão grave que quando chegou aos ouvidos quando chegou ao ouvido de Jorão, ele chorou amargamente, ele rasgou as suas vestes, ele se envolveu com seu corpo em cinzas, porque achava exatamente um absurdo aquilo que estava acontecendo. E o mais interessante, irmãos, ele não compreendia que bem e mal é uma consequência da vontade permissiva de Deus. Na verdade, as pessoas precisam entender isso perfeitamente. E de uma forma muito difícil. Eliseu também, naquele momento, tinha sido ameaçado pelo próprio rei, que dizia: a cabeça de Eliseu não ficará sobre o seu corpo, porque ele prometera que ia decapitar a cabeça de Eliseu. Muito bem. Eliseu soube então dessa situação, e ele entendia aquela situação má que estava acontecendo em Samaria. Um povo que na verdade estava marcado historicamente por todas as situações difíceis, inclusive por conta de uma vida hipócrita, e também por conta de um povo que na verdade estava todo o tempo afastando esse povo dessa relação entre os judeus, por causa do seu comportamento. A expressão usada ali, filho de homicida, foi a expressão que Eliseu usou para se referir a Jorão, lembrando das coisas absurdas que Acabe e a sua mulher faziam no passado, que chegou a destruir a vida de muitos profetas naquele período, além dos quais perseguiu de forma dura a vida de Elias, e que sofreu muito por conta dessa situação. Mas há uma palavra no capítulo 6, verso 33, que nos chama a atenção, e essa palavra é: eis que este mal vem do Senhor, que mais posso esperar do Senhor? Quando na verdade Eliseu disse aquela palavra, ele sabia perfeitamente que se o mal tinha sido permitido por Deus, era porque o tempo de bênção Deus também tinha separado de forma especial. E já dizia minha mãe, que um dia falecera, ela dizia que as coisas elas acontecem, mas não por toda a vida. E Deus esperava exatamente o seu tempo para que pudesse de alguma forma tratar esse povo, porque quando Deus permitia que algo difícil viesse a acontecer no meio do seu povo, é porque Ele queria fazer algo especial na vida do seu povo. E sabe, bem e mal vindo da parte de Deus, existe aquele livro de Jó que vai deixar isso bem claro para a vida da gente, no primeiro capítulo, e quando Jó se refere no capítulo 42, verso 1, que diz que ele bem sabia que as coisas que Deus fazia não poderiam ser impedidas. Mas é no capítulo 7 que a gente vai entender que de fato ocorreu do bem que Deus esperava fazer no meio daquele povo. Uma das coisas que a gente vai observar é que quando falamos de que bem ou mal vem da parte de Deus, ou se de repente as coisas que Deus escolhe para poder fazer no meio do seu povo, muitas vezes são aquelas coisas que ninguém poderia esperar que pudessem ocorrer, Ele quer nos ensinar de que Deus muitas vezes abre porta onde a gente acha que é impossível que uma porta possa ser aberta. Talvez algumas pessoas não concordem tanto com aquilo que está sendo colocado, mas no reino espiritual Deus abre sempre situações em coisas que nós seres humanos não entendemos que Deus possa fazer. E ele começa o capítulo dizendo: olha, eis que o Senhor está dizendo que amanhã, este sofrimento que vocês estão tendo, que esta situação que vocês estão passando, que este povo que come
quero dizer para vocês que amanhã, a esta mesma hora, vocês estarão com uma vida completamente mudada, assim diz o Senhor. Porque se venderá por um ciclo 2 medidas de cevada, por um ciclo, e a porta de Samaria, assim dizia o Senhor. Mas uma coisa que foi observada era que o oficial do rei estava ali presente, e diz a palavra, no verso 2, que porém um senhor em cuja mão o rei se encostava, preste atenção, o rei estava mal assessorado, o rei na verdade estava naquele lugar, estava sendo assessorado por uma pessoa que na verdade não tinha o temor de Deus, e esse que não tinha o temor de Deus olhou para Eliseu e disse: ainda que Deus possa fazer as janelas do céu abrir, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás. Essa foi a resposta de Eliseu: você vai ver isso acontecer, mas você não vai experimentar. Então, uma das coisas que acontece nos nossos dias, quando a gente passa por um momento de aflição, há muitas pessoas que utilizam da sua possibilidade de dizer alguma coisa e sempre insiste em falar as coisas que são ruins, em não acreditar nas possibilidades de transformação, em não entender que Deus possa fazer, inclusive das coisas mais difíceis, as coisas que são mais possíveis diante das suas mãos, porque Ele é o soberano Senhor. Mesmo que fosse possível, ele dizia, mesmo que o céu pudesse se abrir e poder mudar essa história, é impossível de que isso possa acontecer. E a resposta foi catedrática da parte de Eliseu, quando dizia: você verá, mas você não experimentará, porque você não tem fé. Porque a sua fé está nas coisas que você pode ver, quando Deus espera que a nossa fé seja num Deus em que nós não podemos vê-lo, mas que faz todas as coisas. No verso 3 ao verso 5, a resposta vem da maneira mais improvável que pudesse ocorrer. Primeiro, ocorreu algo que as pessoas não sabiam naquele momento que estava acontecendo no arraial dos assírios. Mas foi na vida de 4 homens leprosos que não poderiam estar dentro da cidade. Interessante que os leprosos esperavam sempre que alguém da cidade pudesse trazer alguma coisa para eles, porque eles não poderiam se envolver com as pessoas que estavam dentro da cidade, pois corriam inclusive o risco de serem apedrejados e mortos se não obedecessem, porque isso era uma lei. E eles estavam à porta da cidade, quando de repente eles compreenderam a importância que era fazer o seu pensamento ser de maneira correta e bem aplicado. Observe, de maneira que às vezes nós sofremos na nossa vida e com pessoas no meio da humanidade por conta de uma série de situações, porque a gente não tem uma experiência com Deus e a gente não permite que Deus possa fazer coisas na nossa vida que utilizem de coisas simples que possam ser feitas para que as coisas possam vir a ser observada pelos demais, porque esta era a vontade de Deus. Normalmente esses leprosos não entrariam na cidade, até que entre eles houve um pensamento muito interessante que dizia: se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se adentrarmos a cidade, não há comida na cidade, coisa que seria improvável que a gente possa entrar. Mas se nós tomarmos a atitude de irmos até os assírios, vai lá, que eles não têm as mesmas leis que nós temos, e de repente nós possamos ser aceitos por ele, e passamos a viver. E esta foi a atitude daqueles homens, que não infringiu a lei entrando na cidade, que compreendeu que se estando parado sem tomar nenhuma atitude, não poderia resolver a situação, e resolveram fazer algo que talvez servisse exatamente para que o povo entendesse a importância que era tomar atitudes certas, no momento certo, pela graça de Deus, para que outras pessoas possam ser beneficiadas através das nossas atitudes. Muito bem,
de quem ninguém espera dessas atitudes, é exatamente aquilo que Deus faz para confundir a sabedoria daqueles que se dizem ser sábios. Do verso 5 ao verso 8, Deus faz um ruído, mas era um ruído tão grande. A palavra de Deus nos diz que os assírios ouviram um ruído como se fosse de 3 companhias grandes de exército. A cabeça dos assírios disse: olha, esse ruído só pode vir de Samaria, porque os samaritanos eles foram, acertaram com os heteus, acertaram com os egípcios, que pudessem vir junto com os seus soldados, alugaram esse serviço, e eles estão vindo a toda força para nos destruir. Isso os leprosos não tinham ouvido. E vocês vão entender o porquê que a gente entende que os leprosos tiveram uma importância nesse momento. Porque não sabendo do que estava acontecendo nos ouvidos dos sírios que ali estavam, em seu arraial, eles tomaram a atitude de subir e ver o que estava acontecendo. Então os leprosos são os primeiros a chegar no arraial. E quando eles chegam no arraial, qual é a coisa que eles observam? É que todo o arraial estava vazio. Que ali só estavam os cavalos amarrados, os burros amarrados, que ali estavam todas as barracas abertas e tudo que estava dentro, inclusive comida fresca, que tinha sido deixado pelos sírios, que fugiram do lugar, porque temiam a ser esmagados por um grande exército. E aqueles leprosos estavam fazendo as coisas certas e tomaram a atitude certa, porque eram exatamente os improváveis que deveriam chegar até o povo de Israel para dizer: Deus nos deu aquilo que o profeta de fato falou. Observe, verso 10, ele vai dizer que viram, pois, então, bramando aos porteiros da cidade, e lhes anunciavam, dizendo: fomos aos arraiais dos assírios, e eis que lá não havia mais ninguém. Mas do verso 12 até o verso 15, nós vamos observar uma coisa muito interessante. Jorão não acreditava no que isso poderia de fato estar acontecendo, e porque tinha sido de fato um planejamento da parte de Deus. É lógico que se a gente for parar para analisar, estratégias militares poderiam transformar toda aquela situação em uma situação difícil para o povo de Israel. De fato, o pensamento dele, no sentido estratégico, estava correto. Vai lá que eles estão escondidos. E ali se esconderam para que a gente pudesse sair da cidade e eles pudessem depois invadir a cidade, tomar tudo que tinha e nos fazer, então, reféns e muitos mortos. Então, entre eles, os soldados que pensavam de forma correta, aqueles oficiais que pensavam de maneira correta, disse para o rei: rei, vamos fazer o seguinte, a gente designa algumas pessoas para que vá a esse encalço, veja de fato isso de perto e perceba se de fato, rei, isso está acontecendo ou não, ou se de fato eles fugiram por alguma maneira. Então, diz a palavra, tomaram, pois, 2 cavalos e carros, e o rei enviou com os mensageiros após os exércitos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos. Eles deixaram um rastro de pessoas que estavam jogando, inclusive, os pesos que tinham na mão fora, para não morrerem, porque Deus os fez ouvir aquilo que jamais poderia acontecer se não viesse tão somente da parte do Senhor. Diz a palavra que isso deixa claro a princípio de que o rei, se por prudência ou não acreditou na palavra do profeta que ali dizia: amanhã as coisas estarão mudadas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que talvez você esteja ouvindo uma série de informações e todos os
dias essas informações chegam, porque a pior de todas as coisas é chegar notícias ruins. E o pior do que muitas vezes nós ouvimos as notícias ruins é quando as notícias ruins são produzidas de forma fraudulenta. E sabe, irmãos, na vida espiritual, muitas coisas são ouvidas por cada pessoa em suas situações de crises. Mas a palavra de Deus nos diz e nos ensina de forma especial de que Deus, Ele está disposto a sempre estar em todo o tempo da nossa vida, nos ajudando, quando tão somente nós cremos no Salmo 91, que diz que Deus é como uma grande galinha que põe o povo de Israel debaixo dele e os guarda. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará. Ainda que os problemas que estejam cercando a nossa vida sejam os piores que existam, ainda que as pessoas batam em suas portas e contem aquilo que não existe, ainda que as pessoas digam que é impossível que Deus possa mudar situações, eu quero dizer para você que Deus pode mudar as situações, sim. E sabe, irmãos, quanto ao incrédulo homem, que foi um dos primeiros a ouvir a palavra de Eliseu, quando disse que amanhã o Senhor fará mudar toda esta situação, porque haverá medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas aquele homem chegou e disse: isso é impossível para Deus acontecer. Isso é impossível, porque Deus, ainda que abra a janela do céu, isso jamais poderá acontecer. Feche seus ouvidos, meus irmãos, a toda palavra que alguém disser que seja contra a fé que cada um de vocês podem ter diante do Senhor. Saiba que ainda que cada um de nós tenha na sua vida momentos difíceis ao ponto de imaginarem que o pior pode nos acontecer, as mãos do Senhor estão sobre nós. Eu não quero aqui pregar de forma nenhuma que alguém se esqueça daquilo que é dito em todo o tempo, de toda maneira, para cuidar da nossa vida pelos órgãos de saúde do nosso país, que nós não devamos estar protegidos. Pelo contrário, protejam-se, usem máscaras, faça tudo o que for necessário humanamente para que vocês possam se proteger daquilo que é necessário se proteger. Mas saibam, a palavra de Deus nos diz nesta noite de que o Senhor livrará todo o povo do Brasil. Nós estamos perto desse momento, nós precisamos apenas suportar um pouco mais, e certamente o Senhor, Ele responderá de forma poderosa. Agora, quanto aos incrédulos, infelizmente, ocorre o que ocorreu com aquele homem. Diz a palavra que aquele Senhor a quem o rei se apoiava estava na porta quando o povo alegre chega e abre a porta da cidade, os portais da cidade, e aquele povo passou por cima daquele homem de maneira tal que ele acabou perdendo a sua própria vida. Meus irmãos, algumas coisas eu preciso colocar para os irmãos para encerrar essa parte tão preciosa da palavra. Primeira coisa que vocês precisam entender: não se desesperem mediante as crises. Deus permite o mal, mas é dele que vem o bem. É dele que vem o escape e o livramento, assim diz a palavra do Senhor. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, assim diz a palavra. Segundo ponto, o desespero das pessoas e as atitudes insanas das pessoas fazem muitas vezes ocorrer sobre a vida das pessoas como aquelas mulheres desesperadas fizeram, que pegaram de alguma forma, meus irmãos, e oferecendo seus próprios filhos a serem sacrificados para que pudessem se alimentar.
Se tão somente essas pessoas viessem a acreditar piamente no Senhor, eu tenho plena certeza de que aquelas crianças não teriam sido sacrificadas por conta disso, mas a incredulidade daquelas mulheres fizeram elas experimentarem, fazerem aquilo que elas não deveriam fazer, e Deus certamente se entristeceu profundamente por conta dessa situação. Terceiro ponto, aliás, me perdoem. Nunca se apoie em homens que não têm um coração crédulo em Deus. Nunca se apoie em pessoas que estão vivendo sobre a jurisdição de uma vida voltada apenas para as razões. Deus está acima das razões. Ele muda situações. Ele faz coisas acontecer que a razão talvez não explique. Que talvez leprosos que jamais poderiam comunicar o que era necessário comunicar, pudessem ver de fato aquilo que Deus viu. E tem uma coisa que a gente pode observar na vida daqueles leprosos. Às vezes as situações difíceis da vida da gente quebra o orgulho da nossa vida e nos faz compreender claramente que nós precisamos às vezes passar por situações difíceis para reconhecer a soberania poderosa da parte de Deus. E aqueles homens experimentaram isso. Eram homens quebrantados porque sofriam com uma doença tão severa que ocorria na época e não tinha tratamento. Quarto e último ponto que eu quero dizer: o sofrimento pode transformar a vida de pessoas e usá-las como instrumentos de Deus para o futuro. Porque hoje nós choramos, talvez, os nossos entes queridos, alguns que têm perdido seus entes queridos. Mas amanhã nós confessaremos diante das pessoas que, diante de tão grande mal, as mãos do Senhor estão se levantadas para todo o Brasil. Apesar de muitas pessoas terem perdido suas vidas, as mãos do Senhor estão levantadas em favor de todo o mundo. E saiba de uma coisa: somente a soberba, somente a falta de fé, somente a falta de aplicação da vontade de Deus nas nossas vidas podem nos separar de Deus e causar consequências que durem muitos anos. A história dos samaritanos e a relação que ele tinha com o povo de Deus, interrompida, e muitas vezes de forma muito discriminatória, ocorria porque aquelas pessoas estavam completamente longe da vontade do Senhor. Mas eu quero convidá-los a, nesse momento, a orar. Nós vamos estar orando nesse momento, e logo depois da oração nós louvaremos ao Senhor. Nós estaremos com a banda aqui novamente, cantaremos uma música muito conhecida, o seu título é Santo. Mas antes de que isso possa acontecer, nós vamos estar orando. Feche seus olhos aí onde você está, porque o Senhor deseja visitar você ainda esta noite. Deus Santo, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te louvar porque o Senhor é bom, e a tua palavra chegou de maneira especial aos nossos corações, e o Senhor desejaria nos falar de forma muito especial nesta noite. Por isso, Deus, nós queremos te glorificar e te exaltar, porque cremos nesse único Deus, que pode fazer com que coisas improváveis possam acontecer, para que a gente saiba que o Senhor é Deus. O Senhor é capaz de mudar as situações mais complicadas da vida, usando pessoas que talvez jamais imaginássemos que pudessem ser usadas para nos avisar da grande vitória da parte de Deus sobre as nossas vidas. Também, Pai Santo, eu quero te agradecer, porque eu creio no Senhor. Conheço especialmente que o Senhor é bom, que o Senhor permite o bem, que o Senhor também permite o mal, mas que o Senhor sempre tem resposta para todo aquele que crê tão somente nos seus livramentos. Pai Santo, eu quero te agradecer pelos muitos médicos, pelos profissionais da área de saúde em geral, que têm perdido sua vida para poder salvar a vida das pessoas. A palavra de Deus diz que não existe amor maior do que aquele que é capaz de dar a sua própria vida por amor a alguém, e nós te
Senhor para salvar a vida de pessoas, mesmo quando estão em risco de perder a sua própria vida. E agora, Senhor Deus, nós te agradecemos por essas pessoas. E te louvamos, ó Deus, também pelas nossas famílias e pelas pessoas que nos ouviram essa noite de maneira especial. Que o Senhor possa transformar a vida de cada um deles e que possa colocar em seu coração um desejo tão maravilhoso de poder conhecer um pouco mais a Deus e não temer as circunstâncias da vida, porque o Senhor é aquele que é capaz de mudar situações. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Ele é digno de receber toda a glória e honra. E eu quero dizer ao Senhor o quanto Ele é santo, o quanto Ele nos ensina que devemos estar separados completamente do pecado, o como nós podemos viver dentro da Sua presença e aprender o quanto santo Ele é.
Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do Senhor venha sobre toda a tua igreja e sobre todo o povo de Lobato e sobre toda a igreja que está na face da terra. Que a consolação do Espírito Santo seja com o teu povo hoje e para todo sempre.